E aí, gente, era nem isso aqui. Essa é a aula 11, ainda sobre algoritmos, a parte 6. E hoje a gente vai falar um pouco sobre tanto Reinforcement Learning, algumas questões que a gente não falou anteriormente, quanto uma técnica específica chamada Multi-Armored Bandits. Então, algumas aplicações para Netflix, né? Para o sistema de recomendação Netflix. Mas o primeiro paper, um paper super importante para inteligência artificial 2020, que é o Agente 57, que era um sistema de IA da DeepMind, que jogava Atari, né? Então, ele tinha um sistema chamado NGU, ou Never Give Up, que tinha um sistema de recompensas episódico, que vai ter a ver com LSTM também. E basicamente, pensa como se fosse memória episódica, que é você ter sessões da memória que você pode usar para fazer o quê? Minimizar e maximizar suas ações com relação a certos contextos. E uma minimização relacionada ao gradient descent e maximização das suas desse sistema, né? Mas, no caso, esse daqui as recompensas intrínsecas desse sistema. Eu não entendi exatamente o que eles quiseram dizer com recompensas intrínsecas e extrínsecas, né? Mas, basicamente, quando tem esse I, é de intrínseca, né? São recompensas ao longo do tempo que são intrínsecas no contexto de memória episódica, né? Que você tem um conjunto de recompensas em relação a conjunto de números reais aqui, dentro desse contexto. Eles vão dizer, né, que para aprender a função de valor, né, que eles vão denotar aqui como esse Q com um asterisco e RJ, então isso aqui é a função de valor padrão que a gente vê. A NGU treina uma RNN, e se é RNN, normalmente você já pensa numa long short-term memory, né? Então, se você já viu os vídeos passados, a gente falou sobre como redes neurais recorrentes, uma das mais conhecidas é o long short-term memory, em que você vai ter alguns inputs, como seu input como todo, suas ações, os parâmetros do sistema e um vetor com relação a esses processos markovianos, né? Vai dizer que onde J é um vetor, one hot vector, indexando um grupo desses processos markovianos. Aí vai falar em particular esse grupo aqui de penalidades e esse grupo vetorial desse sistema, né? Em que X é a observação atual do sistema, a relação, e θ são os parâmetros da rede, né? A maioria do que tem aqui a gente já vê que é padrão. Embora esse J aqui nesse paper é bem específico, né? Nesse contexto. Então, a estrutura, você tem aqui o agente no ambiente, né? E a motivação intrínseca do agente, que de repente é maximizar as recompensas para, no caso do Atari, por exemplo, para passar de uma fase relacionada ao ambiente que ele tá, para pular na hora certa no Pitfall, ou ir para direita e para esquerda na hora certa no asteroides, né? Para maximizar as recompensas, no caso, vencer as fases do jogo. A gente tem aqui a experiência do agente, que vai ser chamado de replay buffer, e o sistema de reinforcement learning, com, entre aspas, motivação intrínseca de perdas para o sistema minimizar seus erros, conseguir atualizar o seu sistema para corrigir seus erros, né? Você tem um agente, um sistema de memória episódica de replay e um sistema de aprendizado que usa gradient descent, reinforcement learning, tudo associado a isso, né? Ele vai dizer, né, que com relação à função de erro, por exemplo, o sistema então atualiza os parâmetros da rede neural que a gente viu anteriormente, minimizando a perda, no caso de reinforcement learning. Então ele vai minimizar seus erros, né, para corrigir eles em si, para aproximar a função de valor, né. Finalmente, o autor compartilha a mesma arquitetura que o learner, né, então, que é o actor, né, que é o agente em si, e aqui é o sistema de aprendizado. E aí, o objetivo é que esses sistemas tenham match, né? E daí eles vão dizer que se referem a θ com L para os parâmetros desses L atores, né? N atores. E os weights θ que vão ser atualizados continuamente, né? Em relação a isso. Então tem parâmetros tanto pro ator quanto pro learner daqui, né? Que vai
que nessa imagem mostra que os weights vão ser passados pra cá, né? O ator em si pro agente. Aí, você vai ter aqui outra equação deles para melhorar essa NGO, né? Em que você vai ter os mesmos parâmetros anteriores. E aí o grupo de parâmetros extrínsecos e intrínsecos dessa memória episódica. Então, a mesma coisa. Aqui é o sistema, o X é o input de observação, aqui as ações. O J, até esqueci o que J significa. É o vetor associado a esse processo markoviano. Só que tem dois grupos aqui que vão ser adicionados nesse contexto. Então, componentes extrínsecos e intrínsecos desse sistema. E aqui a gente vai ter a policy, né? Lembra que a policy, no contexto de reinforcement learning, é algo que foi ser importante para melhorar o aprendizado, né? Para melhorar a forma que a recompensa é dada. Nós temos uma maximização aqui das ações, nesse grupo macroscópico de ações, para maximizar sua função de valor. Então, as coisas que a gente está vendo aqui, embora a notação seja diferente, é basicamente a mesma coisa. Policy é a mesma coisa, só muda a equação, função de valor é a mesma coisa. A questão é que a notação que eles usam é diferente. E essa questão de extrínseco e intrínseco tem a ver com a questão do uso de memória episódica. E até hierárquica, né? Para o sistema conseguir usar memória com relação às ações corretas que ele fez no passado no jogo para melhorar. Tipo, naquela fase, naquele momento, né? Eu tinha que dar um pulo naquele momento exato, por exemplo. Como a gente tem no Pitfall, que é bem difícil, você tem que fazer as coisas de uma forma bem específica, né? E eles também usam uma coisa chamada Multi-Armed Bandits, ou MAB, ok? A gente vai ver bastante aqui. Basicamente, aqui você vai querer ter um sistema, entre aspas, com vários, entre aspas, braços. Você quer pegar o braço que vai gerar o melhor resultado. Então, essa função aqui significa a maximização média das recompensas. E as recompensas futuras é esse RT, né? Ao longo do tempo. Mas a gente vai ver mais com detalhes posteriormente, né? E até visualmente. Então tem esse paper aqui do Elvel Dar et al. Em relação a Multi-Armed Bandits. E basicamente eles vão falar aqui, o modelo de Multi-Armed Bandits, né? Você considera primeiro um conjunto de armas, braços, né? Aí você pode pensar, que braços? É uma questão de algoritmo, de que a gente tem uma questão de você meio que ser criativo, né? Então esses, entre aspas, braços, é basicamente, e essa questão do nome, Multi-Armed Bandits, é como se fosse vários bandidos com braços. E você quer maximizar aquele que tem a melhor recompensa com relação a conseguir o melhor resultado. Então tem um conceito aí de, como posso dizer, criativo nessa questão, né? Que nem eu mostrei o exemplo de outro algoritmo, né? Que é o Bicolony, né? Que é baseado na forma hierárquica das abelhas, né? De ter rainha, de ter os zangões, enfim, as coletoras. Tem algoritmos de optimização que tem meio que, não uma história, mas uma forma diferente, criativa de organizar ele e que funciona. Como algoritmos genéticos, miméticos também. Ele vai dizer que quando a gente está fazendo esse grupo de braços, né? Coletivo de braços, você vai ter uma variável randômica. Essa recompensa é binária. Então, o grupo de recompensas de ações, né? A rede de recompensas de ações vai estar dentro de um grupo binário. E, no geral, isso vai denotar N ações dentro desse contexto do valor esperado das recompensas associadas a essas ações, né? E de uma forma visual, que talvez tenha sido difícil de entender, você quer ter um grupo de funções probabilísticas e esse bandido com muitos braços, né, ele vai querer maximizar que mais tem resultados, né? É isso. Esse é o conceito do algoritmo, né? Tem uma questão mais criativa, mas é bem simples. E tem vários componentes, né? Aqui é uma coisa que a gente vai ver posteriormente, que é o Epsilon Greedy, que ele basicamente vai... esse Epsilon é relacionado à questão de você fazer um sistema randômico, né? Então ele vai randomicamente escolher as gíneas desses braços, e aí o que tem o melhor resultado vai ser o que vai puxar, entre aspas. Que ele vai utilizar, né?
Então, eles vão descrever um braço com a maior recompensa esperada é chamado de melhor braço, e denotado por A com o asterisco em cima. E a sua recompensa esperada é o R com asterisco em cima. E a recompensa óptima, né? Então, o melhor braço, A, e a melhor recompensa é R. Então, o melhor braço, né, dentro desse daqui, é a melhor recompensa com relação à maximização do que você quer fazer. Um braço cuja recompensa esperada é estritamente menor que R, e a recompensa esperada do melhor braço é chamada de braço não melhor. Ou, eu não sei se eles usam not better. Um braço é chamado de epsilon grid óptimo, se sua recompensa foi esperada foi no máximo. E da recompensa óptima, né? Ou seja, ele quer maximizar dentre esses. Qual que é a recompensa? Qual que tem mais recompensa? Essa é a questão. No caso foi esse, por exemplo. Enfim. E aí, basicamente aqui seria o valor esperado com relação às recompensas e nas ações, que vai ser maior ou igual à recompensa futura menos esse componente randômico, né? Que é uma função de probabilidade. Aqui é aquela função de valor padrão da tabela Q que a gente viu anteriormente. Esse P é da policy, né? Então todos aqui a gente viu anteriormente, só uma anotação talvez um pouco diferente em algumas partes. Então você tem um grupo de recompensas ao longo dos frames por segundo, ou dos estados por segundo, dependendo do contexto. E aí as penalidades. A soma das penalidades e da função de valor futura desse sistema, né? E basicamente o que você quer é ter uma função de valor futura com uma certa policy, seja ao longo dos estados do sistema maior ou igual às anteriores, né? Então aqui as futuras com asteriscos e as anteriores é a da direita. Tem que ser maior, tem que ser melhor. No mínimo melhor ou igual. Então, a policy que seja P, que seja E óptimo, né? Se você tem um valor aqui esperado maior que o componente randômico ou igual. Aqui a gente tem a melhor policy, que é esse P de S, dos estados no sistema. Você quer maximizar essa policy, né? Para você ter o melhor resultado. Então, sobre essa posição aqui em cima, esses tracinhos em volta se chama norm. Então você tem um conjunto matricial aqui que vai ser representado dessa forma. Em alguns contextos também significa quando você fazer esse sistema todo ao quadrado em raízes, né? Não depende aí do contexto. Aí no caso essa é a explicação de norm, né? No caso que você quer fazer a norm relacionada a sua função de valor futura menos a passada com a policy. E aí, o algoritmo base, você vai ter um processo markoviano, uma policy para esse processo, vai escolher processos arbitrários, no caso randômicos nesse sistema, né? Esse grupo de estados e ações. E dados os estados, você vai performar uma ação, vai receber a recompensa a cada estado, né? Então, ao longo do sistema, por exemplo, no caso do sistema que joga Atari, ao longo do sistema que está jogando, vai estar passando os frames por segundo, e enquanto isso, você vai recebendo recompensas pelo que ele faz errado, penalidades. E você vai computar a função de valor aqui, e vai calcular a sua tabela aqui com relação à função de valor, né? Se ela é maior ou igual, até que para todos os estados e ações nesse contexto, você tenha uma ação futura menor que a passada, seja menor que esse componente randômico anterior. E outra versão, que é que é a versão mais padrão do Multi-Armed Bandits, é basicamente você tem um round temporal desse sistema, o agente tem N ações nesse processo, e o ambiente revela a recompensa para cada ação. Que o Bandit, né, nos seus braços escolheu como o melhor braço continuamente para maximizar suas recompensas e conseguir o menor valor. E no caso, no próximo, que é o Multi-Armed Bandits com contexto, vai ficar mais simples. Basicamente aqui a gente tem a soma das recompensas, aqui é literalmente a soma das recompensas RT, que é ao longo do tempo. A gente tem a soma do que é chamado de regret, que é arrependimento do sistema, que vai ser dado pela maximização das recompensas ao longo do tempo, menos as recompensas anteriores.
com relação às ações. Então, a regret é a diferença, por isso que tem o menos. Então, principalmente o valor máximo com relação a um valor até menor. A diferença entre o total esperado, que é esse daqui, de uma apólice, ao longo de N rodadas. E você vai escolher o melhor braço, né? Ao longo do tempo. E a recompensa real aqui obtida ao longo de N rodadas. Então, é o valor total esperado futuro menos passado. Padrão, a anotação que a gente viu anteriormente. E o greedy vai ser esse componente randômico, que no caso esse rand int, nesse contexto de pseudocódigo, é um número inteiro randômico dentro dessas N rodadas. Se N for maior ou igual a esse valor randômico, e se você conseguir maximizar essas recompensas futuras, então são uma questão condicional com relação ao braço, né? Então tem um componente randômico com relação a isso, no fim você quer. Quando não der certo, você vai continuar fazendo as coisas randomicamente, até que você tenha o valor máximo esperado das recompensas. É isso. A policy explora um braço aleatório com probabilidade epsilon, assim como a probabilidade de 1 menos epsilon, e a policy explora a solução com a maior recompensa média. Então, são duas probabilidades sendo usadas, a que melhor sair utilizado. Também tem uma coisa chamada Upper Confidence Bound. Upper Bound e Lower Bound pensa num sistema de algoritmos que faz uma coisa ao longo do tempo. A Upper Bound é o valor maior possível e o Lower Bound é o menor valor possível. Ou seja, um algoritmo com uma Upper Bound é o mínimo necessário para que seja executado e a Upper Bound é o máximo. Vai ser eficiente, né? Aí vai falar aqui que essa Upper Bound aqui, algoritmo vai sempre escolher um braço com a maior Upper Bound, com maior valor, que nem a gente viu aqui anteriormente. Vamos passar aqui, que é o braço com maior valor. É simples. Sempre vai escolher o braço que tenha maior valor. Vamos voltar aqui. Esse método também é chamado de otimismo em face da incerteza. E essa previsão dessa upper bound consiste em dois elementos: prever a recompensa média e a incerteza, que é dada pelo esse braço e a maximização dessas recompensas futuras, mais essa raiz que vai ter 2 log n, que no caso vai ser o número de braços puxados até agora. Então, é a recompensa média prevista pelo iésimo braço, né? Por cada braço. Que é esse NI, né? Cada braço, esse aqui é um valor estático de N de braços. Então, a primeira vez vai rodar, por exemplo, aqui será o valor de braços, vamos supor que seja 100, entre aspas. Então, 2 log 100 dividido por 1. Primeiro braço, segundo braço, terceiro braço, quarto braço, quinto braço. E assim sucessivamente. Um valor de cima é estático e o outro não. N é o número de puxadas até agora e NI é o número de puxadas com braços. Bom, N é o número de puxadas até agora. Então, na verdade, N muda. E esse valor aqui embaixo é o número de puxadas que foram feitas, né? E essa puxada, entre aspas, é basicamente você tentar entender qual braço tem maior valor. O que tem maior valor você puxa. Os braços com recompensas médias mais altas terão maiores pontuações. Isso é tudo no algoritmo, tá? Não tem um braço puxando de verdade. Lembra disso. Beleza, esse é o multi-armored bandits, né? Então a arquitetura inicial 2015, ele tinha, usando Key Learning, né? Deep Learning com Key Learning, que é a tabela aqui que a gente viu anteriormente, e várias questões. Depois eles adicionaram Long Short Term Memory, que é o LSTM, e o GRU. Só que o GRU acho que eu não expliquei. Memória episódica, né? Tem várias questões, né? Que vai ser condicionada nesse Never Give Up, que é o sistema que a gente viu agora, né? EGU. Um sistema de metacontroller, como o Multi-Armored Bandits, entre outras versões desse algoritmo. E no fim, tudo isso gerou a Agente 57 em 2020 para jogar Atari. Então foi uma coisa que demorou, né? Desde 2015,
foram escritos vários artigos até o primeiro a passar os seres humanos em nível de gameplay do Atari foi o Agente 57. Porém, no Pitfall e outros jogos ele não foi, eu não sei se já é, mas na época não foi melhor do que os seres humanos. Nos jogos mais difíceis, Montezuma Revenge também não, eles não conseguiram vencer. Então aqui tem um exemplo, jogando Pitfall, então é IA, jogando Pitfall, primeira fase, né? Se você já jogou, esse jogo é bem difícil, eu tentei jogar, mas é realmente muito difícil de jogar. Parece que quem jogava Atari gostava desse jogo, né? Enfim. Tinha um aluno que falou que jogava esse jogo quando era pequeno. Bom, pra terminar, a gente vai falar sobre uma aplicação de Multi-Armed Bandits que foi usada nesse sistema ali para um sistema de recomendação da Netflix. Recomendação de filmes, né? Séries, enfim. Pela uma palestra da Kawali e Cho. Jaya Kawali e Elliot Cho. Eu só vou mostrar alguns slides que, por exemplo, é um sistema deles, que você tem atividade de membros, preparação de dados, modelo de treinamento usando inteligência artificial e informação contextual, que é no caso que a gente quer falar aqui, que é um Contextual Multi-Armed Bandits, ou Multi-Armed Bandits com contexto. E no fim, para você gerar um sistema de recomendação de filmes. Então, com dados da experiência da pessoa, né? Que a pessoa costuma assistir. E é usado isso no Netflix até hoje. Até com melhoramentos. Então, basicamente, você tem o membro e os candidatos com relação a séries e coisas do tipo. E você quer, nesse contexto do Multi-Armed Bandits, calcular qual que é quem mais provavelmente a pessoa vai gostar de assistir. Com base no seu histórico, principalmente, né? Então, tem outro artigo também. Quando eu vi esse artigo, eu gostei muito da Netflix, porque realmente é um artigo muito bom que fala sobre como personalização do artwork, que é a thumb da série ou do filme da Netflix, e que isso é mudado conforme a experiência cliente da pessoa. Então, a sua experiência na Netflix vai mudar a thumb que é usada nas séries e filmes, que tem várias. Eu já vi isso muito. E tem vezes, por exemplo, em séries, tanto da Disney Plus e outras Prime Video, que às vezes eu não assisto algo, por exemplo, Bad Batch na Disney. Eu olhava pra capa e tal, eu não achava interessante. Talvez se tivesse outra capa, que é sempre a mesma, talvez estaria mais inclinado a clicar antes. Porque às vezes, por incrível que pareça, a capa, pessoalmente pra mim, não sei se com você, altera minha probabilidade de clicar naquela coisa pra assistir, às vezes, né? Quando é uma coisa nova, né? Então, por exemplo, aqui são as possíveis capas de Stranger Things que são feitas. E o algoritmo, ele vai calcular, com base no histórico da pessoa, personalizar a capa que a pessoa vai ter mais probabilidade de clicar. Então, se a pessoa, por exemplo, gosta de mais de romance, talvez essa capa seja melhor. Se ela vê filme de terror, talvez essa seja melhor. Se ela vê coisas com relação a apocalipse, algumas coisas assim, talvez essa seja melhor. Enfim. Então, o artwork é escolhido com base no histórico da pessoa, as coisas que ela assiste, por exemplo, a capa do Good Will Hunting, né? Eu esqueci o nome desse filme em português, que é Gênio Indomável, né? Muito bom esse filme. Por exemplo, pra alguém que vê muita coisa de romance, essa capa vai ser escolhida. Pra alguém que vê coisas tipo Zoolander, coisas de comédia, essa vai ser escolhida. Na minha opinião, faz sentido. Uma pessoa que gosta de filme de romance vai... Por mais que esse não seja o tema principal do filme, talvez esse seja interessante. Pra alguém, por exemplo, que gosta de ver documentário de matemática, coisa do tipo, talvez uma capa que tem ele escrevendo na lousa. Se não me engano, tem essa capa também. Os símbolos matemáticos ali. Também seria uma capa muito boa pra quem gosta disso. Então é com base no seu histórico e, na minha opinião, pessoal, funciona. E também na opinião estatística deles também funciona. Então, por exemplo, com base que você viu Kill Bill, entre outras coisas aqui, com uma certa personagem, que eu esqueci o nome dela, provavelmente você vai gostar de assistir Pulp Fiction, porque você gosta. Então, nas capas de Pulp Fiction, o sistema vai ver que você gosta dessa atora e vai pôr ela na capa porque você gosta da atora. Aqui com outro ator aqui, que é o John Travolta,
e vai pôr ele na capa do John. Então, pra pessoa que gosta de John Travolta com base no histórico, vai pôr a capa do John Travolta do Pulp Fiction, que eu não assisti por sinal ainda, e com a mina do Kill Bill, vai pôr a mina do Kill Bill. E outra capa também que eu já vi na Netflix, que é o Samuel L. Jackson com o John Travolta. Enfim. Então, é o que é chamado de contextual bandits, o que eles usam aqui. Então, para formalizar esse contexto do no contextual bandit, pode ser visto como uma repetida interação entre o agente e o ambiente, que revela um contexto que é dado por esse X, que é o input ao longo do tempo, e o agente performa uma ação ao longo do tempo, entre N rodadas, daqueles braços sendo puxados, então os tail rounds, e acumula recompensa ao longo do tempo para cada round, onde K representa os braços sendo puxados, né? Entre N e enfim, armas, braços que são puxados que maximizam a recompensa, né? Então, no contexto aqui de Contextual Bandits, o algoritmo muda um pouco do original desse paper aqui, em russo, que você vai ter aqui o ambiente, revelando o contexto, que vai ser a base do agente tomar ação, e aí o ambiente vai revelar a recompensa dessa ação de forma binária, se ela é certa ou não. E nesse contexto eles vão usar para, dado o contexto X ao longo do tempo, esse input, você vai gerar numericamente um score para a pessoa com relação ao que ela assiste. E, na minha opinião, isso funciona e é genial. A parte da Netflix. Então você tem aqui a comparação entre diversos modelos, em que o Contextual Bandits, uma versão específica deles foi o que melhor se saiu. E basicamente você tem isso, você tem uma pessoa com um score mais para comédia ou para romance, e aí você cataloga, faz uma soma com relação ao profile dela. Se a imagem A, eles estão usando dois gêneros aqui, romance e comédia, para analisar. A pessoa vai ter a imagem A ou B, numericamente. E se for igual? Se for igual, não sei. Se foi igual, não sei. Que aqui poderia ser 6.3 igual, ou aqui seja 0.2 os dois, né? Aí eu não sei se é roleta russa. Enfim, a gente viu principalmente dois algoritmos. Não, acho que a gente viu um modelo, que é usado na Agente 57, e um algoritmo novo, que é o Contextual Bandits. Eu creio que tudo que a gente viu anteriormente, a gente viu aqui em aplicações. Primeiro pro sistema de IA que joga Atari, depois pro sistema de recomendação Netflix. E pra mim, eu já mostrei esse blog post anteriormente. Pra mim, é um dos melhores blog posts da Netflix até agora nesse contexto, que é visual, você consegue entender isso facilmente. Tem palestra também associada a isso. Realmente muito interessante saber como o sistema de recomendação da Netflix funciona, né? Eu lembro de um curso da IBM no Coursera que mostrava isso daí, mostrava essa questão de IA em sistema de recomendação da Netflix. Eu achei muito interessante. Há uns anos atrás que eu fiz esse curso, que era bem básico nesse tema. Então é legal ver isso na prática, né? Então, e você pode ver que os algoritmos não são difíceis. Eu creio que se você se acostuma com eles, você vê que matemática aplicada não é tão complexa assim. O que é complexo é criar as coisas. Então, criar esse algoritmo é muito mais difícil do zero, né? Do nada, do que aplicar ele ou entender eles. Então era isso. Até o próximo episódio.